Quem te deu essa pulseira? Perguntou Alexandre com voz trêmula, seu coração batendo forte enquanto observava as iniciais entrelaçadas no pingente em forma de coração. Não podia ser coincidência. A menina o olhou desconcertada, sem entender por que esse homem elegante, ajoelhado junto ao motor fumegante de seu carro de luxo, parecia tão impactado por uma simples joia. Minha mamãe diz que é especial porque vem de alguém que uma vez foi muito especial para ela, respondeu a pequena, passando seus dedinhos sobre as iniciais A e M gravadas no pingente. Alexandre Vega, aos 38 anos, havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua empresa construtora era uma das mais importantes do Brasil, com projetos que se estendiam de São Paulo ao Rio de Janeiro, de Brasília a Salvador. Seu cobertura em Vila Madalena, sua coleção de carros de luxo e seu influente círculo social eram a inveja de muitos. No entanto, enquanto olhava para a pequena coberta de terra que acabara de ajudá-lo com seu radiador superaquecido, sentiu que tudo isso não valia nada. 15 minutos antes, amaldiçoando sua sorte por ter ficado parado no meio do nada durante sua viagem para arejar a mente, jamais teria imaginado que esse contratempo mudaria sua vida para sempre. Como você se chama? Perguntou, tentando controlar o tremor em sua voz. Lúcia Fernandes. Tenho 6 anos, respondeu ela, com a naturalidade de quem ainda não aprendeu a desconfiar de estranhos. E você? Alexandre Vega, disse ele, estudando cada detalhe do rosto da menina. Aqueles olhos de um azul intenso, tão raros no Brasil, eram idênticos aos seus e aos de sua avó paterna. O cabelo ondulado e castanho claro, a forma de seu nariz, tudo gritava uma verdade que lhe gelava o sangue. A pequena Lúcia havia aparecido do nada quando viu seu carro parado na estrada rural de Minas Gerais. Precisa de ajuda, senhor? Lhe havia perguntado com uma confiança surpreendente. Quando ele a dispensou com um sorriso condescendente, ela insistiu, explicando que seu tio Miguel era mecânico e lhe havia ensinado coisas sobre carros. Para seu espanto, a menina detectou rapidamente o problema, uma mangueira do radiador solta. Com suas pequenas mãos pôde alcançar e fixar temporariamente a conexão onde as mãos grandes de Alexandre não cabiam. Onde você mora, Lúcia? Perguntou, fechando o capô do carro. Ali, apontou para uma colina próxima. Com minha mamãe. Não está longe. Posso caminhar sozinha. Não, deixe-me levá-la. É o mínimo que posso fazer depois que você me ajudou. Enquanto dirigia lentamente pela estrada de terra que Lúcia lhe indicava, Alexandre mergulhou nas lembranças de 7 anos atrás. Mariana Fernandes, seu amor da universidade, a mulher que desapareceu sem deixar rastro pouco depois que terminaram seu relacionamento. A última vez que a viu, lhe havia presenteado essa pulseira de prata com suas iniciais entrelaçadas, um design único que mandou fazer especialmente para ela. A casa de Lúcia apareceu após uma curva, uma construção modesta de tijolos com telhado de cerâmica, rodeada por uma pequena horta e algumas galinhas que ciscavam livremente no quintal. Tão diferente de seu apartamento de vidro e aço na cidade. Chegamos, anunciou Lúcia, descendo entusiasmada antes que Alexandre pudesse sequer parar completamente o carro. Foi então que a viu, saindo de casa com uma expressão de preocupação que rapidamente se transformou em choque ao reconhecê-lo. Mariana, tão bela quanto se lembrava, embora agora seu rosto mostrasse as marcas sutis do tempo e das dificuldades. Vestia um simples vestido florido e levava o cabelo negro preso em uma trança. Mamãe, ajudei a consertar um carro, gritou Lúcia, correndo em direção a ela. Mas Mariana não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Alexandre, que se aproximava lentamente, como se temesse que ela se desvanecesse se movesse rápido demais. Mariana, sussurrou ele quando esteve próximo o suficiente. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela com voz tensa, instintivamente colocando Lúcia atrás de si, num gesto protetor. E meu carro quebrou na estrada e sua filha me ajudou, explicou ele, enfatizando a palavra sua, enquanto seus olhos lhe faziam a pergunta que seus lábios não se atreviam a formular. A tensão entre eles era palpável, carregada de anos de silêncios e perguntas sem resposta.
7 anos resumidos em um olhar. Lúcia, vá para dentro e lave as mãos para o jantar, ordenou Mariana sem tirar os olhos de Alexandre. Mas, mamãe, quero mostrar para o Alexandre nossa horta e... Obedeça, por favor, insistiu Mariana com firmeza. Quando a menina desapareceu dentro de casa, Mariana finalmente falou, sua voz misturando raiva e dor. Não sei como me encontrou, mas se acha que pode aparecer depois de 7 anos... Eu não te procurei, a interrompeu Alexandre. Foi uma coincidência, te juro, mas essa menina, essa pulseira... Mariana, preciso saber. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas contidas, enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas, projetando longas sombras sobre eles. A pergunta flutuava no ar entre eles, inevitável como a noite que se aproximava. Ela é minha filha? É minha filha? A pergunta de Alexandre ficou suspensa no ar entre eles. Mariana apertou os lábios, seus olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Por 7 anos havia imaginado esse momento, temendo-o e, secretamente, também o ansiando. Entre, disse finalmente. Não vamos falar sobre isso aqui fora. O interior da casa era tão modesto quanto seu exterior, mas surpreendentemente aconchegante. Paredes pintadas de cores vivas, cortinas feitas à mão e desenhos infantis colados por toda parte. Tão diferente do frio minimalismo da cobertura de Alexandre. Lúcia estava sentada à mesa, desenhando com lápis de cor gastos. Levantou o olhar quando entraram e sorriu. Você vai ficar para o jantar? Perguntou com inocente esperança. Mariana e Alexandre trocaram olhares. Ela suspirou. Sim, ele vai ficar para o jantar. Mas primeiro, por que não termina seu desenho enquanto preparo a comida? Alexandre ficou de pé, desconfortável no meio da pequena sala. Observou atentamente os desenhos nas paredes. Muitos mostravam uma menina e uma mulher sozinhas, às vezes acompanhadas por uma senhora idosa de cabelo grisalho. Nenhum pai nas imagens. Te ajudo, se ofereceu, seguindo Mariana até a cozinha. Não preciso da sua ajuda, respondeu ela seca, tirando verduras de uma cesta. 7 anos, Mariana, murmurou ele, mantendo a voz baixa para que Lúcia não ouvisse. Exatamente o tempo que passou desde que você desapareceu sem dizer nada. A pulseira que ela usa é a que te dei. Ela tem meus olhos, não me minta. Mariana deixou a faca cair sobre a tábua de cortar com mais força que o necessário. E se for, o que você vai fazer? Levá-la? Toda a vida dela está aqui. Por que nunca me disse? A voz de Alexandre se quebrou. Por que fugiu? Sério que você me pergunta isso? Mariana se virou para enfrentá-lo, olhos brilhantes de indignação. Depois que soube do seu noivado com a filha dos Monteiro, seu pai me mostrou o convite. Alexandre me disse que eu só havia sido entretenimento enquanto arranjavam seu casamento com alguém do seu nível. A confusão atravessou o rosto de Alexandre. Do que você está falando? Eu nunca... A foto no jornal. Você e ela na festa de anúncio do noivado. Seu pai me mostrou tudo. Sabe o que se sente descobrir assim que a pessoa que você ama esteve brincando com você? E depois descobrir que está grávida? Mariana, esse noivado foi arranjado pelo meu pai sem meu consentimento. Cancelei 2 semanas depois. Quando quis te procurar para explicar, você havia desaparecido. Mudou o telefone, mudou de endereço. O jantar transcorreu em um silêncio desconfortável, quebrado apenas pela conversa alegre de Lúcia, alheia à tensão entre os adultos. Falava sobre sua escola, seus amigos e como seu tio Miguel lhe ensinava sobre carros quando ia à oficina nos fins de semana. E Dona Carmen está me ensinando a fazer pão de açúcar na mão, comentou orgulhosa. Ela diz que tenho boas mãos. Dona Carmen? Perguntou Alexandre. É como uma avó para nós, explicou Mariana. Nos acolheu quando chegamos aqui sem fazer perguntas, me ensinou a costurar e me ajudou a conseguir trabalho como professora de inglês na escola. Depois do jantar, Mariana mandou Lúcia escovar os dentes e se preparar para dormir. A menina se despediu de Alexandre com um abraço espontâneo, que o deixou sem palavras, comovido até os ossos por esse contato tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Quando finalmente ficaram sozinhos, a verdade emergiu lentamente entre goles de café amargo.
Quando soube que estava grávida, já te acreditava noivo, confessou Mariana. Minha família me deu as costas quando souberam que teria um filho fora do casamento. Meu pai me disse para nunca mais voltar. Peguei as economias que tinha e fui para o mais longe que pude. Por que Minas Gerais? Conheci Dona Carmen na rodoviária. Me viu chorando, grávida e sozinha. Me ofereceu um quarto em sua casa até que pudesse me estabelecer. Me ajudou no parto quando chegou a hora. Alexandre passou as mãos pelo rosto abatido. 7 anos perdidos, murmurou. Minha filha teve uma boa vida, respondeu Mariana na defensiva. Talvez não tenhamos luxos, mas nunca lhe faltou amor. Não duvido, mas eu tinha direito de conhecê-la, Mariana, de vê-la crescer, de ensinar coisas a ela. Assim como eu tinha direito de saber a verdade antes que seu pai me humilhasse, replicou ela. Ambos fomos vítimas de suas manipulações. Um silêncio pesado caiu entre eles, cheio de tempo perdido e oportunidades desperdiçadas. Você falou sobre mim para ela? Perguntou finalmente Alexandre. Ela sabe que seu pai vive na cidade, que não sabe dela. Disse que nos separamos antes que eu soubesse da gravidez. Não queria que crescesse te odiando. No quarto contigo, se ouvia Lúcia cantando suavemente enquanto se preparava para dormir, uma canção de ninar que certamente Mariana lhe havia ensinado. E agora? Perguntou Mariana olhando-o diretamente. Você aparece do nada depois de 7 anos. O que pensa fazer? Quero conhecê-la, respondeu sem hesitar. Quero fazer parte da vida dela. Quero recuperar o tempo perdido, se for possível. E depois? Vai voltar para sua vida na cidade e nos visitar de vez em quando se lembrar que tem uma filha no interior. A amargura em sua voz era palpável. Alexandre tomou suas mãos entre as suas, surpreendendo-a com o gesto. Não vou embora, Mariana. Ficarei o tempo que for necessário. Há uma cidade próxima, posso alugar um quarto lá. Trabalharei daqui. O grande empresário Alexandre Vega, morando numa cidade pequena sem internet de alta velocidade, sorriu com ceticismo. Você não duraria uma semana. Me ponha à prova, respondeu ele com determinação. Por ela, por Lúcia, estou disposto a tentar. Mariana retirou suas mãos lentamente, seus olhos estudando o rosto do homem que uma vez amou com toda a sua alma. Que talvez muito no fundo nunca havia deixado de amar. Não diremos nada ainda, decidiu finalmente. Preciso de tempo para assimilar tudo isso. E você precisa ter certeza de que realmente quer se comprometer com ela. Um pai pela metade seria pior que nenhum pai. Alexandre assentiu, respeitando sua decisão, embora lhe doesse. Ficarei na cidade. Virei amanhã, se me permitir. Passo a passo. Ao se despedir na porta, sob o céu estrelado de Minas, ambos sabiam que nada voltaria a ser igual. 7 anos de ausência não se apagariam da noite para o dia. Mas talvez, só talvez, existisse uma oportunidade de construir algo novo sobre as ruínas do passado. O amanhecer em Minas pintava o céu de tons rosados e alaranjados quando Alexandre chegou à casa de Mariana. Se havia instalado em um quarto pequeno, mas limpo na pousada da cidade, a 15 minutos de carro. Havia passado a noite em claro, reorganizando reuniões, delegando responsabilidades e enviando e-mails do seu notebook com o fraco sinal de internet que captava seu celular. Alexandre! Lúcia correu em sua direção assim que o viu se aproximar pelo caminho empoeirado. Você voltou. O coração deu uma guinada ao ver o sorriso de sua filha, um sorriso que havia herdado dele, embora ela não soubesse. Te prometi que voltaria, não foi? Respondeu-se agachando para ficar na altura dela. Trouxe algo para você. Tirou do bolso um pequeno livro sobre motores e carros. Nada luxuoso. Havia comprado na única papelaria da cidade, mas os olhos de Lúcia se iluminaram como se fosse um tesouro. Olha, mamãe! Gritou a menina correndo para Mariana, que observava da porta com expressão indecifrável. Um livro de carros. Que lindo, Lúcia! Respondeu Mariana, dirigindo um olhar cauteloso a Alexandre. Agradeça a ele. Pensei que poderíamos olhá-lo juntos, sugeriu ele. Se sua mamãe achar bom, claro. Para sua surpresa, Mariana assentiu lentamente. Pode ficar para o café da manhã. Fiz café e há pães de açúcar frescos.
Durante as semanas seguintes, Alexandre se tornou uma presença constante em suas vidas. Chegava pelas manhãs, às vezes levava Lúcia à escola, outras vezes a buscava à tarde. Nos fins de semana, realizavam pequenas excursões. A oficina mecânica do tio Miguel, onde Lúcia demonstrava sua surpreendente habilidade para identificar ferramentas e peças. A praça da cidade para comprar sorvete, ou simplesmente caminhadas pelos arredores, durante as quais Lúcia lhe ensinava os nomes de plantas e animais, com o orgulho de quem compartilha um segredo valioso. Mariana observava essa crescente cumplicidade com sentimentos contraditórios. Ver Lúcia tão feliz lhe enchia o coração, mas o medo persistia. Quanto tempo passaria antes que Alexandre se cansasse de brincar de pai de cidade pequena e voltasse à sua verdadeira vida na capital? Uma tarde, enquanto Lúcia brincava com outras crianças no quintal, Alexandre e Mariana compartilhavam um momento de tranquilidade na varanda. "Ela se parece muito com você", comentou ela, quebrando o silêncio. "Não só fisicamente. Tem sua curiosidade, sua forma de analisar as coisas. Mas tem seu coração", respondeu ele. "Sua forma de se preocupar com os outros, de notar detalhes que a maioria passaria despercebido. Isso é seu." Seus olhares se encontraram brevemente, e por um momento o tempo pareceu retroceder. Eram novamente aqueles estudantes universitários, ele de engenharia e ela de arquitetura, descobrindo o mundo e o amor ao mesmo tempo. O momento se rompeu quando o celular de Alexandre tocou pela enésima vez. Franziu o senho ao ver a tela. "É meu pai de novo." "Não pense em atender. Está ligando a semana toda." "Que espere. Não estou pronto para falar com ele ainda." Guardou o telefone com gesto irritado. "Cada vez que penso em como nos manipulou, como me roubou 7 anos com minha filha, também me roubou 7 anos com você", murmurou Mariana, surpreendendo a ambos com sua honestidade. Naquela noite, depois que Lúcia adormeceu, a conversa tomou um rumo mais sério. "Mariana, estive pensando", começou Alexandre. "Quero que você e Lúcia venham comigo para São Paulo." Ela se tensou visivelmente. "O quê?" "Me escute antes de dizer não. Posso proporcionar a Lúcia a melhor educação, atendimento médico, oportunidades, e você poderia terminar seu curso de arquitetura. Tenho contatos, posso te ajudar a se estabelecer profissionalmente." "E o que acontece com o nosso lar aqui? Com a comunidade que nos apoiou quando não tínhamos nada?" Mariana negou com a cabeça. "Nem tudo se trata de dinheiro e oportunidades, Alexandre. Se trata de valores, de pertencimento, de identidade. Não estou pedindo para abandonarmos tudo isso para sempre. Poderíamos vir frequentemente, manter a casa. E o que seríamos nós lá? A filha secreta do empresário de sucesso e sua mãe de classe baixa? Não, obrigada." "Você sabe que não é assim que vejo isso", protestou ele. "Talvez você não, mas o mundo sim. Seu pai sim." A tensão entre eles crescia, ambos defendendo visões distintas do que seria melhor para Lúcia. Foi então que Dona Carmen, que havia vindo deixar umas ervas medicinais, interveio da porta da cozinha. "O verdadeiro amor nunca morre", disse a senhora com voz serena. "Só espera o momento adequado para florescer novamente." Ambos se viraram, surpresos de que ela estivesse escutando. "Dona Carmen, eu..." "Não precisa me explicar nada, filha", sorriu a senhora. "Te vejo nesses dias. Seus olhos brilham como não brilhavam desde que chegou aqui. E você", olhou para Alexandre, "demonstrou ser mais do que esperava. Mas ambos precisam entender que construir uma ponte entre 2 mundos requer concessões de ambas as partes." Com essas palavras enigmáticas, se despediu, deixando-os imersos em seus pensamentos. A conversa ficou inconclusa, mas as palavras de Dona Carmen ecoavam em suas mentes. Talvez houvesse uma forma de construir essa ponte, de encontrar um meio termo onde seus mundos pudessem coexistir. À madrugada seguinte, o telefone de Alexandre tocou com insistência. Meio dormindo, atendeu sem olhar quem ligava. "Alexandre Vega?" Uma voz desconhecida e formal o despertou. "Falo do Hospital Sírio-Libanês. Seu pai, Sr. Ricardo Vega, sofreu um infarto há umas horas. Está estável,
Mas pergunta pelo senhor. O mundo pareceu parar. Apesar de tudo, da raiva e do ressentimento, continuava sendo seu pai. Estou indo para aí, respondeu se levantando de um salto. Ao amanhecer, com o coração pesado, dirigiu até a casa de Mariana para explicar a situação. A encontrou estendendo roupa no quintal enquanto Lúcia alimentava as galinhas. Tenho que voltar para a cidade, explicou brevemente. Meu pai está no hospital. Teve um infarto. A expressão de Mariana se suavizou. Conhecia bem demais a dor de estar distanciada de um pai. Vá. Lúcia e eu estaremos aqui quando voltar. Mas nessa simples frase havia uma dúvida implícita. Voltaria realmente uma vez que retornasse ao seu mundo de luxos e compromissos? Vou voltar, prometeu, e selou essa promessa com um beijo na testa de Lúcia, que se havia aproximado para se despedir sem entender completamente o que ocorria. Vai trazer mais livros de carros? Perguntou a menina com inocência. Vou trazer algo melhor, respondeu ele com uma ideia se formando em sua mente, enquanto abraçava sua filha. O que Alexandre não sabia, enquanto se afastava pelo caminho empoeirado, era que seu retorno à cidade desencadearia revelações muito mais dolorosas do que imaginava, e que a ponte entre seus mundos, apenas começando a ser construída, enfrentaria sua primeira grande prova de resistência. São Paulo recebeu Alexandre com seu habitual caos de trânsito e ruído. Depois de semanas na tranquilidade de Minas, o contraste era avassalador. Dirigiu diretamente ao hospital sírio-libanês, onde encontrou seu pai conectado a máquinas, mais vulnerável do que jamais o havia visto. Alexandre, filho. A voz de seu Ricardo era apenas um sussurro. Pensei que não viria. Você é meu pai, respondeu secamente, mantendo a distância emocional que agora os separava. Como se sente? Como um velho que cometeu erros demais. Os médicos dizem que preciso mudar minha vida se quiser continuar tendo uma. A conversa foi breve e tensa. Alexandre não mencionou Mariana nem Lúcia. Não estava pronto para essa confrontação, não enquanto a raiva pelos anos perdidos seguia fresca. 3 dias depois, com seu Ricardo estabilizado e fora de perigo, Alexandre finalmente voltou à sua cobertura. Se sentia estranho em seu próprio lar. Os espaços minimalistas e frios que antes lhe pareciam elegantes, agora se sentiam vazios, desprovidos do calor e da vida que havia encontrado na humilde casa de tijolos em Minas. Enquanto revisava a correspondência acumulada, encontrou um envelope que lhe gelou o sangue. Remetente: Banco Itaú. Destinatário: Mariana Fernandes. Endereço: seu próprio escritório. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Era um cheque devolvido sem ser descontado por uma quantia considerável. O mesmo tipo de cheque dentro dos últimos 6 envelopes, todos dirigidos a Mariana. Sem perder tempo, dirigiu até os escritórios centrais de sua empresa. Sua assistente, Lorena, empalideceu ao vê-lo entrar como uma tempestade. Senhor Vega, não o esperávamos até... O que é isso? Exigiu, mostrando os envelopes. Desde quando enviamos dinheiro para esse endereço? Lorena engoliu em seco, visivelmente desconfortável. São instruções do senhor Ricardo, senhor. Pessoalmente. Faz isso há uns 7 anos. A revelação o golpeou como um soco. Seu pai não só havia separado Mariana dele com mentiras, como havia estado enviando dinheiro mensalmente, fazendo parecer que vinha de Alexandre, um pagamento para mantê-la longe. E ela os havia devolvido todos sem descontar, preferindo viver na pobreza. Voltou ao hospital, a fúria mal contida. Seu Ricardo, mais lúcido nesse dia, reconheceu imediatamente a expressão no rosto de seu filho. Você descobriu, afirmou com resignação. Como pôde? Alexandre apertava os punhos com tanta força que seus nós ficaram brancos. Não só nos separou com mentiras, como ofereceu dinheiro para comprar seu silêncio, para mantê-la longe de mim. Seu Ricardo fechou os olhos, o peso de suas ações finalmente o alcançando. Quando soube que ela estava grávida, entrei em pânico. Você era jovem, tinha um futuro brilhante pela frente. Não podia permitir que essa moça e um bebê inesperado arruinassem tudo o que havia planejado para você. Não era sua decisão. A voz de Alexandre tremia.
Você me roubou 7 anos com minha filha. 7 anos, pai. O silêncio que seguiu esteve carregado de recriminações não pronunciadas, de tempo perdido irrecuperável. Finalmente, seu Ricardo falou com voz quebrada. Me perdoe, filho. Quando você constrói um império, às vezes esquece que impérios sem herdeiros não fazem sentido. Meu coração teve que falhar para que pudesse ver meu erro. Alexandre saiu do hospital com a cabeça rodando, precisando de ar. Havia pensado em confrontar seu pai com toda sua raiva acumulada, mas ao vê-lo ali, vulnerável e arrependido, algo havia mudado. O rancor seguia ali, mas agora também havia espaço para a possibilidade do perdão. Algum dia, talvez. Sem perder tempo, dirigiu de volta a Minas, ansioso por retornar a Mariana e Lúcia, por contar a verdade completa. Mas ao chegar à pequena casa, a encontrou vazia. As galinhas seguiam no quintal, mas não havia roupa estendida, nem brinquedos de Lúcia, nem sinais de vida recente. O pânico o invadiu enquanto batia freneticamente na porta dos vizinhos. Ninguém respondia. Finalmente viu Dona Carmen se aproximando lentamente pelo caminho. Se foram, disse a senhora ao ver seu desespero. Como assim se foram? Para onde? Por quê? Dona Carmen o convidou a sentar sob a sombra de uma árvore próxima. A irmã de Mariana veio há 2 dias. A mãe dela está muito doente, talvez em seus últimos dias. Apesar de tudo que passou entre elas, Mariana decidiu ir vê-la. Queria que Dona Esperança conhecesse sua neta antes de partir. Onde estão? Perguntou Alexandre, sentindo que a história se repetia, que Mariana voltava a desaparecer de sua vida. Em Belo Horizonte. A família de Mariana tem uma casa perto da Savassi. Dona Carmen o olhou com olhos sábios. Vá com cuidado, menino. Há feridas velhas que poderiam se reabrir. Sem perder tempo, Alexandre dirigiu para Belo Horizonte, o coração batendo forte ante a perspectiva de conhecer a família que havia rejeitado Mariana quando mais precisavam. Como o receberiam? Mais importante ainda, como Mariana reagiria ao vê-lo aparecer depois de ter ido embora sem dizer exatamente quando voltaria? O hospital em Belo Horizonte era pequeno, mas bem equipado. Encontrou o quarto de Dona Esperança, depois de perguntar na recepção. Ao se aproximar, escutou vozes discutindo no interior. Sempre foi a vergonha desta família. A voz de um homem mais velho, provavelmente o pai de Mariana. E agora vem aqui com uma criança sem pai, esperando que a recebamos de braços abertos. Papai, por favor, a voz de outra mulher mais jovem. Mamãe queria conhecer sua neta. É seu último desejo. Sofia, não se meta, respondeu o homem. Sua irmã fez sua escolha há anos. Vim pela mamãe, não por você. A voz de Mariana soava firme apesar da dor evidente. Se não quer nos ver, respeitarei isso, mas não vou embora até que Lúcia conheça sua avó. Alexandre respirou fundo e abriu a porta. 5 pares de olhos se voltaram para ele. Mariana com expressão de absoluto choque. Lúcia surpresa mas feliz de vê-lo. Uma mulher jovem que devia ser Sofia, um homem mais velho com rosto severo, e na cama, uma mulher demacrada pela doença, que, no entanto, mantinha uma dignidade notável. Alexandre, Mariana mal podia acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? E quem é este? Perguntou seu Felipe com desdém. Antes que Alexandre pudesse responder, Lúcia correu em sua direção e o abraçou com força. Você voltou, exclamou. Olha, vovó, é o Alexandre, o que me ensina sobre carros. Um silêncio tenso invadiu o quarto, enquanto todos os olhares iam de Lúcia para Alexandre e depois para Mariana, que parecia não saber como reagir. Desde a cama, Dona Esperança observava atentamente, seus olhos cansados, mas perspicazes, brilhando com entendimento, antes que qualquer outro. Você é o pai da minha neta, afirmou com voz débil, mas clara, provocando um suspiro coletivo no quarto. Tem os mesmos olhos dela. As palavras de Dona Esperança caíram como uma bomba no quarto do hospital. Seu Felipe empalideceu e depois ficou vermelho de raiva. Quê? Este é o cara que te abandonou quando ficou grávida? Esbravejou apontando acusadoramente para Alexandre. Papai, por favor, interveio Mariana. Não é o momento nem o lugar.
Alexandre se manteve firme, com Lúcia ainda abraçada às suas pernas, alheia ao drama que se desenvolvia. Senhor, com todo respeito, há muito que o senhor não sabe, disse com voz controlada. Eu também não soube até há algumas semanas. Não sabia que tinha uma filha. Sofia, a irmã de Mariana, observava a cena com uma mistura de surpresa e receio. Como nos encontrou? Perguntou a Alexandre, seus olhos entrecerrando com suspeita. Dona Carmen me disse onde estavam, respondeu dirigindo seu olhar a Mariana. Voltei a Minas e vocês não estavam. Pensei que tinha desaparecido de novo. A tensão no quarto era palpável. Dona Esperança, mostrando uma força que contradizia seu estado físico, interveio novamente. Lúcia, minha neta, poderia ir com a enfermeira e pedir um copo d'água para sua avó? A pequena assentiu e saiu correndo, feliz de ter uma missão importante. Agora, continuou a mulher doente, todos vocês deixem suas brigas de lado. Estou cansada demais e me resta pouco tempo para bobagens. Sua autoridade inquestionável silenciou a todos. Você, apontou para Alexandre, ama minha filha? Ama sua filha? Com todo o meu coração, respondeu sem hesitar. As duas. E você, olhou para Mariana, ainda o ama? Não me minta, filha. Estou perto demais da morte para que me enganem. Mariana baixou o olhar, as lágrimas assomando em seus olhos. Nunca deixei de amá-lo. Confessou quase em sussurro. Mas há muita coisa entre nós agora. Muitas feridas, mundos muito diferentes. Seu Felipe bufou com desprezo. Você percebe? Este cara aparece do nada e você já está caindo aos pés dele de novo. Nunca aprende. Basta, Felipe, exclamou Dona Esperança com surpreendente vigor. Seu orgulho nos separou de nossa filha e nossa neta durante 7 anos. Não permitirei que faça isso nem mais um dia. Durante os dias seguintes, Alexandre ficou em Belo Horizonte, hospedando-se em um hotel próximo e visitando o hospital diariamente. A situação seguia tensa, especialmente com seu Felipe, que se negava a lhe dirigir a palavra, e com Sofia, que olhava com receio cada interação entre ele e Mariana. Uma tarde, enquanto Lúcia desenhava junto à cama de sua avó, Alexandre convidou Mariana para tomar um café na lanchonete do hospital. Descobri o que meu pai fez, confessou mexendo distraidamente seu café. Não só mentiu sobre aquele suposto noivado, te mandou dinheiro todos esses anos, fazendo você acreditar que vinha de mim. Mariana empalideceu. Os cheques, pensei que tentava comprar meu silêncio, que era sua forma de liquidar sua responsabilidade. Nunca soube desses cheques até alguns dias atrás, e notei que devolveu todos. Não queria nada de você, ou de quem acreditava que os enviava, explicou ela. Preferia trabalhar duro e viver com dignidade. Alexandre tomou suas mãos entre as suas. Sempre foi a mais forte de nós dois. Naquela noite, enquanto Mariana e Lúcia dormiam em um quarto adjacente ao de Dona Esperança, Alexandre voltou ao seu hotel com uma ideia se formando em sua mente. Uma ideia que poderia mudar o rumo de suas vidas. No dia seguinte, durante uma videoconferência com sua equipe em São Paulo, Alexandre tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Quero vender minhas ações majoritárias, anunciou. Manteremos uma participação minoritária, mas preciso de liquidez para um novo projeto. Um novo projeto? Perguntou seu sócio incrédulo. Alexandre, você dedicou 15 anos para construir esta empresa. E agora quero construir algo diferente, respondeu com convicção. Uma fundação para o desenvolvimento rural em Minas Gerais. Educação, infraestrutura, oportunidades sustentáveis. Seus sócios o olhavam como se tivesse perdido a razão. Talvez fosse isso mesmo. Havia perdido a razão de um mundo guiado exclusivamente pelo benefício econômico e encontrado outra, baseada em valores mais profundos. Quando compartilhou sua ideia com Mariana, ela o olhou com uma mistura de assombro e incredulidade. Fala sério. Deixaria sua empresa, sua vida na cidade por isso? Por nós? Por uma vida que combine o melhor dos dois mundos, corrigiu ele.
Suas habilidades como arquiteta seriam fundamentais para os projetos comunitários. Minha experiência em negócios poderia abrir portas para a comercialização de produtos locais. Pela primeira vez em semanas, vi uma fagulha de esperança genuína nos olhos de Mariana. A possibilidade de um futuro juntos começava a se materializar. O estado de Dona Esperança havia melhorado ligeiramente, permitindo que participasse mais das conversas familiares. Uma tarde, enquanto Alexandre e Mariana discutiam os detalhes preliminares da fundação junto à sua cama, a mulher sorriu com aprovação. Sempre soube que minha filha estava destinada a grandes coisas, comentou. Só que não esperava que fossem tão perto de casa. Até mesmo seu Felipe, inicial opositor a qualquer coisa relacionada com Alexandre, começava a mostrar um cauteloso interesse nos planos da fundação. Minas precisa de infraestrutura, comentou a contragosto. Sempre faltou investimento real nas comunidades. Sofia, no entanto, mantinha sua atitude distante e suspicaz. E o que acontece quando você se cansar de brincar de filantropo? Perguntou diretamente a Alexandre, numa tarde em que o encontrou sozinho. O que acontece quando sentir falta dos seus luxos e seu status? Minha irmã e minha sobrinha não são um capricho do qual você pode se desfazer quando se entediar. Não espero que confie em mim imediatamente, respondeu ele com calma. Só peço que me dê a oportunidade de demonstrar que minhas intenções são sinceras. Justo quando as peças pareciam começar a se encaixar, a tranquilidade se rompeu com a chegada inesperada de seu Ricardo. Contra as ordens médicas, havia viajado a Belo Horizonte ao saber dos planos de seu filho. O encontraram na sala de espera do hospital, pálido, mas decidido, usando uma bengala para se manter erguido. Papai, o que está fazendo aqui? Perguntou Alexandre surpreso e preocupado. Deveria estar descansando. Não podia ficar em casa enquanto meu único filho joga fora tudo que construímos, respondeu com voz débil, mas firme. Vender suas ações, uma fundação rural, você perdeu a cabeça. Mariana, que estava junto a Alexandre, tentou se retirar discretamente, mas seu Ricardo a deteve com suas palavras. E a senhora suponho que está satisfeita agora que conseguiu o que queria. Antes que Alexandre pudesse defender Mariana, seu Felipe apareceu no corredor, atraído pelo alvoroço. E este quem é? Perguntou com brusquidão. Meu pai, respondeu Alexandre, pressentindo o desastre iminente. O velho que manipulou minha filha e a separou de sua família. Seu Felipe deu um passo ameaçador em direção a seu Ricardo. Tenho algumas coisas para lhe dizer, senhor. A situação escalou rapidamente. Ambos patriarcas, cada um debilitado fisicamente, mas com orgulhos intactos, começaram a trocar acusações. Sofia se uniu à discussão, defendendo seu pai, mas também aproveitando para lançar suas próprias críticas a Mariana, revelando anos de ressentimento guardado. Desde seu quarto, Dona Esperança escutava o alvoroço com crescente indignação. Tocou a campainha de emergência, trazendo uma enfermeira que, alarmada por sua agitação, trouxe uma cadeira de rodas e a conduziu até onde se desenvolvia a discussão. Todos vocês ao meu quarto. Agora! Ordenou com uma autoridade que ninguém se atreveu a questionar. O caos havia alcançado seu ponto culminante quando uma voz pequena, mas firme, cortou o ar como uma faca. Chega! Todos se viraram surpresos. Lúcia estava parada no corredor, seus olhos azuis brilhantes pelas lágrimas contidas, seus pequenos punhos cerrados. Vocês estão todos gritando e brigando, mas ninguém escuta minha mamãe nem a mim. O silêncio que seguiu foi absoluto. A verdade saindo da boca de uma criança de 6 anos golpeou a todos com força inesperada. Alexandre foi o primeiro a reagir. Se aproximou de sua filha e se ajoelhou diante dela, buscando seus olhos tão parecidos com os seus. Você tem razão, princesa. Me perdoe muito. Mariana se uniu a eles abraçando Lúcia, enquanto olhava os demais com determinação. Já chega. Todos esses anos foram sobre o que vocês queriam ou acreditavam ser melhor. Dirigiu seu olhar de seu Felipe a seu Ricardo, mas nunca pararam para perguntar o que queríamos nós. Dona Esperança, desde sua cadeira de rodas, assentiu com aprovação. Minha neta tem mais bom senso que todos vocês juntos.
Vamos ao meu quarto. É hora de terminar com esta guerra absurda. Já no quarto, com todos os envolvidos presentes, Alexandre tomou a mão de Mariana e se ajoelhou. Não para propor casamento como todos esperavam, mas num gesto de humildade. "O que você quer, Mariana?" perguntou com sinceridade. "Não para Lúcia, não para mim, não para sua família, mas para você mesma. O que for, te apoiarei, mesmo que isso signifique me afastar." Essas simples palavras, esse ato de respeito, de verdadeiramente vê-la como uma pessoa com sonhos próprios, tocou Mariana mais profundamente que qualquer declaração de amor. Com lágrimas rolando por suas bochechas, confessou: "Nunca deixei de te amar, Alexandre, mas não posso abandonar a comunidade que nos acolheu quando não tínhamos nada. Ali aprendi o verdadeiro valor da solidariedade, do trabalho comunitário, de uma vida simples, mas significativa." Para surpresa de todos, seu Ricardo se levantou com dificuldade, apoiando-se em sua bengala. Sua expressão se havia suavizado, transformada pela coragem de sua neta e pela maturidade demonstrada por seu filho. "Em meus 65 anos", começou, "construí prédios, fechei negócios milionários e dirigi empresas. Mas ontem, enquanto os médicos me diziam que poderia morrer em breve, me dei conta de que nada disso importa, se o legado que deixo está manchado pelo dano que causei." Olhou diretamente para Mariana e depois para Lúcia. "Não espero seu perdão imediato, mas quero reparar. Financiarei essa fundação que Alexandre e você estão planejando, com uma condição: que a liderem juntos, combinando a visão empresarial de meu filho com seu conhecimento arquitetônico e suas profundas conexões comunitárias." Um silêncio atônito seguiu suas palavras. Ninguém esperava semelhante oferta do orgulhoso empresário. Dona Esperança, desde sua cama onde havia retornado, tomou a mão de seu marido encorajando-o silenciosamente. Seu Felipe, após alguns momentos de reflexão, falou com voz quebrada: "Meu orgulho me custou 7 anos com minha filha e minha neta. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes." Sofia, comovida pela honestidade crua que inundava o quarto, deu um passo adiante. "Eu poderia ajudar com os programas educativos da fundação", ofereceu timidamente. "Sou professora, afinal." Era como se uma represa invisível tivesse se rompido, liberando anos de ressentimentos, medos e esperanças reprimidas. Naquele quarto de hospital, rodeado pelo cheiro de antisséptico e o bip constante das máquinas, 2 famílias começaram a visualizar um futuro juntas, em lugar de enfrentadas. 3 meses depois, a cerimônia de inauguração da sede da Fundação Vega Fernandes para o Desenvolvimento Rural reuniu toda a cidadezinha e ambas as famílias. O terreno, localizado estrategicamente entre a cidade e a estrada principal, fervilhava de atividade. Mariana, que agora completava seu curso de arquitetura através de um programa à distância, havia projetado um prédio que fundia perfeitamente a funcionalidade moderna com elementos tradicionais. Paredes de tijolo ecológico, amplas janelas que aproveitavam a luz natural e um sistema de coleta de água da chuva que refletia seu compromisso com a sustentabilidade. "É perfeito", sussurrou Alexandre, admirando a maqueta, enquanto os convidados se congregavam para a cerimônia de colocação da primeira pedra. "Como tudo o que você faz." Lúcia, vestida com um vestido tradicional mineiro que Dona Carmen havia bordado especialmente para a ocasião, corria entre os convidados, distribuindo flores silvestres, com Sofia a seguindo de perto. Seu Ricardo, notavelmente mais magro, mas com um brilho renovado nos olhos, conversava animadamente com seu Felipe sobre a possibilidade de expandir a fundação para outros estados com necessidades similares. Dona Esperança, cuja saúde havia melhorado consideravelmente após começar um tratamento experimental, observava a cena com satisfação desde sua cadeira de rodas. "Te disse que o verdadeiro amor nunca morre", comentou Dona Carmen a Mariana, enquanto arrumava as flores do altar onde se realizaria a cerimônia. Só precisava de tempo para florescer novamente, como as sempre vivas depois da seca. Quando o sol começou a tingir o céu de tons alaranjados e rosados,
Alexandre pediu a atenção de todos junto à pedra fundamental da fundação. Voltou a se ajoelhar, desta vez com um anel na mão. Mariana Fernandes, disse com voz clara que ecoou no silêncio expectante, construiria esta vida comigo? Não só esta fundação, mas nossa família. Não no meu mundo nem no seu, mas num novo que criemos juntos. A resposta de Mariana não veio em palavras, mas num beijo que prometia uma vida inteira de amor. Lúcia se uniu ao abraço, envolvendo ambos os pais com seus pequenos braços. A pulseira de prata em seu pulso captou os últimos raios do sol poente, já não como símbolo do que se perdeu, mas de tudo que haviam encontrado. A festa que seguiu durou até bem entrada à noite. Música tradicional, danças regionais e pratos típicos preparados pelas mulheres da cidade. Seu Ricardo provou pela primeira vez o autêntico feijão tropeiro e declarou que nunca havia provado nada melhor nos restaurantes de luxo da capital. Enquanto as famílias celebravam sob as estrelas, Dona Carmen assentiu com aprovação ao ver as 3 figuras recortadas contra o crepúsculo. Uma família finalmente completa, sua história de amor, lembrando a todos que a verdadeira felicidade não provém da riqueza ou do status, mas da coragem de seguir o coração além de todas as fronteiras. 5 anos haviam passado desde aquela tarde em que Alexandre descobriu a pulseira de prata no pulso de uma pequena menina de olhos azuis. 5 anos desde que o destino, ou talvez algo mais poderoso, fez com que seu carro quebrasse precisamente naquela estrada empoeirada de Minas Gerais. A Fundação Vega Fernandes se havia convertido num referente de desenvolvimento comunitário sustentável. O que começou como um pequeno projeto, numa cidadezinha de Minas, agora se estendia a 3 estados, criando oportunidades educativas, desenvolvendo infraestrutura e resgatando tradições locais de maneira que beneficiavam diretamente as comunidades. Mariana e Alexandre haviam encontrado um equilíbrio perfeito entre seus mundos. Viviam principalmente na casa de tijolos, agora ampliada e modernizada sem perder sua essência, mas mantinham um pequeno apartamento em São Paulo para suas visitas ocasionais. Mariana havia terminado seu curso de arquitetura e agora projetava construções que combinavam a sabedoria tradicional com inovações sustentáveis. Alexandre se havia adaptado surpreendentemente bem à vida rural, embora seguisse mantendo participação minoritária em sua antiga empresa. Lúcia, agora com 11 anos, era uma menina brilhante, que desfrutava o melhor dos 2 mundos, os valores comunitários inculcados por sua mãe e as oportunidades que seu pai podia proporcionar. Estudava na escola local, mas também recebia aulas adicionais de ciências, matemática e inglês através de um programa educativo estabelecido pela Fundação. Sua paixão pela mecânica não havia feito mais que crescer, e seu tio Miguel já lhe permitia consertar motores pequenos em sua oficina. Seu Ricardo e Dona Esperança haviam desenvolvido uma amizade inesperada, baseada em sua condição compartilhada como avós devotos. Ambos haviam superado seus problemas de saúde o suficiente para desfrutar vendo crescer sua neta. Se revezavam para mimá-la com presentes e conhecimentos, competindo amistosamente por sua atenção. Dona Carmen, agora nos seus 80, seguia sendo a âncora moral da comunidade. Embora tivesse reduzido suas atividades, ainda supervisionava a escola estabelecida pela Fundação, assegurando-se de que os valores tradicionais se transmitissem à nova geração junto com a educação formal. Uma tarde de verão, enquanto o sol começava sua descida atrás das montanhas, Mariana e Alexandre observavam Lúcia ensinando mecânica básica a um grupo de crianças menores sob a sombra de uma grande árvore. Suas mãozinhas, já hábeis apesar da idade, desmontavam com cuidado um pequeno motor, enquanto explicava cada peça com paciência. "Olha só", sussurrou Alexandre, "ela tem sua paciência para ensinar e sua paixão por entender como as coisas funcionam", respondeu Mariana, apoiando a cabeça no ombro de seu marido. Nesse momento, Lúcia os viu e correu em direção a eles, deixando momentaneamente seus alunos. "Papai e mamãe, já tenho pronto o presente para o aniversário de vocês", exclamou com entusiasmo. "Posso dar agora? Ou tenho que esperar até amanhã?"
Antes que pudessem responder, tirou do bolso uma pequena caixa envolvida em papel colorido. Agora, decidiu ela mesma, incapaz de conter sua emoção. Mariana abriu a caixa com cuidado. Dentro, sobre um leito de algodão, repousava uma pulseira de prata similar à original que havia usado durante anos, mas com uma diferença significativa. Agora tinha 3 conjuntos de iniciais entrelaçadas, A, M e L. Mandei fazer com o tio Miguel. Ele sabe um pouco de joalheria, explicou Lúcia. Usamos parte da prata da sua pulseira velha e a combinamos com prata nova. Assim somos como nós, algo do passado e algo novo, tudo junto. Com lágrimas nos olhos, Mariana estendeu o pulso para que Lúcia lhe colocasse a pulseira. O momento era perfeito. O círculo se fechava. A pulseira, que uma vez simbolizou um amor interrompido, agora representava uma família completa, unida apesar de todas as adversidades. À distância, sentados sob a sombra da varanda, seu Ricardo e seu Felipe conversavam enquanto observavam a cena. Quem diria, comentou seu Felipe, nossos orgulhos quase destruíram o que eles construíram. Por sorte, nossos filhos resultaram mais sábios que nós, respondeu seu Ricardo com um sorriso. Enquanto o sol terminava de se pôr, projetando sua última luz dourada sobre a família reunida, Dona Carmen compartilhava uma xícara de chocolate quente com Dona Esperança. Te disse que o amor verdadeiro encontra seu caminho, disse a senhora com um sorriso sábio. Como essa pulseira de prata foi um círculo que precisava se fechar. E assim, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu mineiro, a pulseira de prata no pulso de Mariana captava sua luz, brilhando como promessa de que os laços mais fortes são aqueles que se forjam através das provas, do tempo e do amor verdadeiro. Fim. Uma história sobre segundas chances, perdão e a força do amor verdadeiro. Se esta história tocou seu coração, compartilhe nos comentários qual momento mais os emocionou. Lembrem-se, às vezes o destino nos leva pelos caminhos mais inesperados para nos mostrar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar. De qual cidade do Brasil vocês estão acompanhando esta linda história de reencontro? Contem nos comentários.